Oi, gente. Meu nome é Camila. Esses são os meus gatinhos, Trico e Drogo. E hoje é meu aniversário. Estou fazendo 30 anos. Eu não acho que ter 30 anos te faz velho e eu não acho que seja o fim da vida ou que seja o fim da sua juventude. É lógico que tem algumas mudanças, assim, principalmente corporais, que eu já estou notando, mas não, a gente não é velho, tá? Só para deixar aí. O que acontece é que eu estou bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida e talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história, porque talvez eu assista esse vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Bom, vamos lá então. Primeiro, fala Cowboys, deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. E bem, esse vídeo da Camila, né? Ele tá aqui no YouTube. Eu vou assistir uma parte dele, eu não vou assistir ele todo, tá? Aí qualquer coisa depois vocês quiserem ver todo o vídeo, vocês vão no canal da moça aí, ó, Camila Busato, tá? E aqui nesse vídeo, ela colocou uma legenda, né, que chamou minha atenção. Tenho 30 anos e me sinto um fracasso, sem amigos, sem emprego, sem direção. E aí eu quero saber mais, né, sobre esse desabafo dela, quero entender um pouquinho mais sobre até onde ela vai para fazer essa explicação sobre a sensação desse fracasso. Mas essa parte inicial já deixa claro o que a gente chama de epifania, né? Que é aquele momento que você passa a refletir, passa a pensar em algo que você não pensava anteriormente, né? Eu não sei a definição exata de epifania, mas ela tem esse significado de certa forma. Quer ver? Ó? Vou até colocar aqui no Google aqui para ficar mais claro o termo para vocês, né? Não sei se a minha explicação foi a melhor possível, mas a epifania é meio que o que ela está definindo ali, né? Eu cheguei nos 30, né, e tal. Ó, revelação a partir de algo inesperado, percepção intuitiva, aquela ideia genial resultou de uma epifania, entendimento repentino do sentido de alguma coisa, especialmente essa parte final. Então é um entendimento repentino do sentido de alguma coisa, né? Então é basicamente isso. Ela chegou aos 30 e aí, pum, mudou. Alguma coisa mudou na cabeça dela, além de outros fatores e percepções e etc. Tá ok? Então vamos falar já desse vídeo, já vamos assistir o vídeo aqui juntos, tá bom? Eu não assisti o vídeo, então vai ser um react sincero, ok? Mas uma coisa que eu também quero ser sincero com vocês é que eu acho que, né, seja se você tiver 30, se você tiver 20, se você tiver 40, né, se tem uma coisa divertida é jogar, né? Então fica uma sugestão aqui para vocês, que é o jogo 5Z, tá? Se você se cadastrar no link que tá no comentário fixado e na descrição, você vai ter direito, usando o cupom Bruce, tá? Você vai ter direito a 150 FZC, que são as coins, né? Que são as moedas do jogo. Então você já vai ganhar aí, já vai poder começar o jogo com esse empurrão, com esse up, né? Então já cria o seu personagem e em breve eu vou trazer aqui uma live, né? Que vocês falaram que querem jogar comigo, querem uma live com os inscritos, né? Eu dei algumas sugestões lá na aba da comunidade e vocês votaram por essa opção. Então nós vamos fazer uma live jogando esse jogo. Então se você já se preparar aí, ó, já montar a sua equipe, já montar, né, o seu personagem, eu tenho certeza que quando nós formos jogar em equipe aí, nós vamos aproveitar bastante, tá bom? Então vá no link aí do comentário fixado e já monte seu personagem, fechou? Vamos ver agora então o restante do desabafo dessa moça aí que chegou aos 30 anos e está reflexiva, né? Vamos lá. Bom, eu penso que a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? A gente foi muito vendido a ideia de que, eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim, era muito reto o caminho. A gente estudava na escola e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar naquilo para sempre e você ia ser feliz e possivelmente casar e ter filhos e é isso, acabou.
Hoje em dia, eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos, foram baseados nessa ideia. Na escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. E eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer, queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser, sei lá, coisas assim, e eu não sabia o que eu queria. Porque naquela época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona, e eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer, e foi um período bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, não tinha visão de nada. Eu lembro que, eventualmente, as coisas começaram a melhorar um pouco e meio que na sorte eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Foi bom eu ter feito esse curso, porque por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque pelo menos era alguma coisa. Lá eu conheci uma pessoa que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo, algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. E lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho para mim tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Nessa época eu estava bem, assim, de cabeça e eu acabei me apaixonando por isso. E foi um sentimento muito bonito de, uau, agora eu encontrei o que é o meu objetivo, qual é o meu caminho da vida, finalmente. Isso foi depois de 2 anos que eu saí da escola. Eu estava muito feliz, eu gostei muito de ser professora. Isso me deu um ânimo bem grande. Eu estava nesse sentimento de que agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada assim por lecionar, né, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu pensei, tá, eu sou professora, eu gosto de ser professora, então eu vou fazer letras e vou fazer inglês e português porque eu também sempre fui apaixonada por literatura, por redação e eu adoraria dar aula dessas coisas. Eu comecei a faculdade e eu saí lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes para vir aqui para o Paraná e vim estudar em Curitiba. Isso por si só foi um choque muito grande. Eu já tinha morado sem os meus pais antes, eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande e passei por dificuldades absurdas, assim, tive que aprender. Eu nunca me esqueço, a primeira noite que eu tive febre e caiu a ficha, assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai, porque eu tô sozinha, não tenho meus pais mais. E agora a faculdade em si, toda aquela coisa, eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi. Na verdade, foram os piores anos da minha vida. Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar, eu tive coisas horríveis, assim, que talvez fiquem para os próximos vídeos, mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande. Justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme, ou
o que as pessoas falavam, nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir, e eu até acho que tem os seus lados bons, né, porque realmente a parte boa da faculdade é que eu senti que eu saí daquele casulo, o mundo deixou de ser do tamanho da minha cidade, de 30 mil habitantes, e passou a ser muito maior. Eu também comecei a trabalhar numa escola de inglês aqui, que a experiência, no geral, foi muito negativa. Eu tive diversas frustrações e quanto mais eu relembro dessa época, também eu pensava, uau, vou conseguir um emprego bom numa cidade grande. E foi... Ai, que vergonha! Eu não gosto de lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Mas também talvez fique para um próximo vídeo. Eu estava trabalhando nessa escola e eu fiz decisões muito ruins. Eu decidi me dedicar demais a esse emprego e tranquei a minha faculdade. E daí já foi um episódio interrompido na minha vida por si só. Aí eu continuei trabalhando muito. Era uma época que eu trabalhava das 8 até as 10 da noite. Às vezes trabalhava até para mais de uma escola. E isso tudo piorou muito. Esse episódio da minha vida parece assim um borrão, porque eu não vivi, né? E aí eu já tinha os meus 24, 25. Eu fui completamente surpreendida pela pandemia, então. Na época que a pandemia começou, eu ainda estava me movimentando mais para melhora, para cura, do que o contrário, porque eu estava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei os meus gatinhos, em 2019. Foi a época que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa. E eu estava pensando de voltar para a faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade, mas aí a pandemia veio e com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Só que estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui em Curitiba. Eu não aguentei, peguei meus gatos, a gente voltou para a casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que eu achei que estava no caminho certo e pá, caiu. Quando eu estava lá na casa dos meus pais, foi muito bom. Desculpa, amor, assustei você? Desculpa, bebê. Desculpa. Tô contando nossa história. Quando eu voltei lá para casa dos meus pais me acolheram. O meu irmão também voltou. Por uma época, a minha irmã também voltou. E foi muito bom estar todo mundo junto. E eu me reconstruí aos poucos de uma forma de que eu deixei, né, muita coisa para trás e eu tive meu momento de sentir o luto, de ter perdido, não perdido, sabe, mas estar cada vez mais me distanciando daquela vida que eu tinha construído aqui, por mais que não fosse uma vida boa. Um pouco assim, como num plot twist bem doido, antes, durante a escola, eu assistia muitos youtubers e alguns streamers. E eu tinha o sonho de começar a fazer lives, principalmente jogando videogame. E daí, durante a pandemia, eu decidi que estava na hora, porque eu não estava trabalhando. Eu ainda fiquei um período dando aula online, mas eu comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame e as pessoas começaram a me encontrar e eu comecei a construir algo que eu tenho hoje como uma família mesmo, como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? E isso foi muito bom. Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás, porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que foi o que mais me deu o choque de realidade, como sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais talentoso, simplesmente você sempre vai estar para trás, né? Você sempre
sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais, enfim, mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. Bom, eu vou parar o vídeo aqui, tá? Tem mais alguns minutos de vídeo para que vocês possam acompanhar, né? Mas a partir disso, a partir desse recorte, tá? Não tenho a história completa, né? Como eu disse, não vou, até porque, né? Eu não vou tomar também muito tempo de vocês aqui, e claro, até para prestigiar o trabalho dela lá também, caso vocês queiram assistir. Mas a questão é o seguinte: nesse trecho, vocês têm uma moça, né, que já chegou aí aos 30 anos, como ela falou, e que teve muitos momentos ali, principalmente mais baixos, né, pela história do que altos, né? Tem agora o momento onde ela está se construindo ali como uma streamer para jogos e etc, né? Só que ainda assim, ela continua num movimento que é muito comum dessa geração também, tá? Porque temos dois poréns. Eu posso falar o lado de defesa dessa geração, que é, por exemplo, ela contou uma coisa que eu tenho certeza que muitos, eu mesmo sou da mesma geração que ela, né? Muitos conseguem se identificar que essa ideia de que foi vendida da linha reta, né? Olha, você estuda, se você estudar numa escola boa, bacana, você vai ter mais condições de passar num vestibular público para entrar numa universidade. Aí nessa universidade, se você entrar na universidade pública, então, nossa, tá garantido, né? E aí nessa você vai, né, construir sua família, ter seus filhos, ter sua casa, seu carro e por aí vai. A realidade não é bem assim, né? Eu acredito que mesmo, talvez nas classes mais altas, mas isso é meio óbvio, né? Mas entre a classe média, que em tese, antigamente isso era comum de acontecer, né? Você tinha, sim, essa possibilidade, né? Não que não exista hoje, né? Mas vocês já vão entender o que eu quero dizer, né? Então, antigamente vocês tinham mais a possibilidade de você fazer esse caminho e esse caminho dar certo. Por quê? Porque o próprio mercado ele era diferente. Primeiro que, há muito tempo atrás, você tinha menos pessoas atuando no mercado. Por quê? Também tínhamos os exemplos que a gente fala aqui, né? As mulheres elas não estavam tão dentro do mercado quanto estão hoje. Então você já tem ali o quê? Mais opções para o mercado de trabalho. Então o mercado de trabalho, o que ele fez? Baixou o nível da classificação e aumentou o nível da exigência de qualificação. Então, se você conseguisse fazer uma faculdade, isso era um grande diferencial, hoje não é nada, né? Então você tem uma disputa maior por vagas, né, desse tipo, né, vagas de luxo, né, vamos chamar assim, né, aquela vaga tipo, um cara que vai trabalhar administrativo e vai ganhar muito bem e não sei o quê. Isso já não existe mais com tanta clareza, com tanta facilidade, né? Se antes, se bobear, às vezes você passava para um cargo público sem nem fazer concurso. Hoje a disputa para um cargo pequeno de concurso já é repleta de opções, né? Repleta de gente lá, né? Muita gente para uma vaga só, né? Então temos essa dinâmica hoje, tá? Então o que aconteceu? Aconteceu que essa venda, vamos dizer, de uma vida que seria simples e reta, de fato não acontece da mesma maneira atualmente. Ao contrário, você tem muito mais dificuldade. Porém, o que parece no vídeo dela é que ela tem uma característica que é sim muito comum do feminino, tá? A gente fala sempre, por exemplo, do Instagram, a gente fala do quanto que as redes sociais se tornaram um fator decisivo no aumento da hipergamia delas e tudo mais. Por quê? Porque o feminino ele tende a ser muito comparativo, tá? E é isso que aparentemente causa nela uma sensação de frustração, de fracasso, né? Porque você começa a se comparar com os melhores. Esse é o problema, né? Eu tenho certeza que tem pessoas, né, que têm uma vida, né, muito mais complicada, muito mais difícil. Ela sabe disso, tá? Eu não estou dizendo que ela não saiba, tá? Mas o que vai surgindo no feminino? No feminino vai sempre a expectativa de que eu posso ser mais, eu posso ser mais, eu posso ter mais, eu posso ter um parceiro melhor, né, que seria o caso da hipergamia. Ela não comentou sobre isso, tá? Mas ela cita a questão da falta de amizades ali e tudo mais, e ela se sente sem direção, muito em função de que, pô, tô fazendo streamer, o negócio tá dando certo, as pessoas estão indo atrás, estão me assistindo, mas eu vou ficar me comparando? Seria eu fazer a mesma coisa aqui no meu canal. Eu não deixo de fazer meu trabalho, eu não deixo de entregar para vocês o conteúdo, porque tem canal no YouTube que está fazendo mais visualizações do que o meu,
né? Eu faço porque eu sei que quem está me assistindo, quem está me acompanhando, está aqui prestigiando o canal. Então, essa é uma percepção que, não que o homem não faça, né, esse tipo de comparativo, mas eu sinto que no feminino é um pouco mais forte isso. Esse sentimento tende a torná-las mais frustradas, tá? Isso não é problema, não estou dizendo que, nossa, que absurdo, faz parte, tá? Só que simplesmente a percepção que eu tenho passa a ser essa, né? Então, nós temos aí nesse vídeo um belo exemplo disso. E é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, tá? Falar um pouquinho mais sobre essa percepção, né, do quanto que o feminino ele se compara em excesso e muitas vezes essa comparação excessiva, né, faz com que elas tomem decisões equivocadas, que elas, né, acabem de repente não encontrando um parceiro interessante, né? Acabe ficando de fato sem direção, sem um rumo. E aí vem a epifania, vem os 30 anos e vem uma fase mais, meu Deus do céu, o que eu faço agora? A juventude está indo embora, né? O tempo está passando e eu não consegui ainda, né, o sonho que me foi vendido no passado, né? Esse é um sentimento que sim, você pode ter, você é homem, tá? Não estou dizendo que nós estamos imunes a isso, ao contrário, nós, como precisamos nos construir como homens, né? Temos aquela posição de você tem que se tornar um cara provedor, nem que seja da sua própria vida, né? Mas você tem que se tornar um cara bem-sucedido e tal. A maioria dos caras de 30 anos não serão bem-sucedidos, não serão esse prêmio todo, né? Então, por isso que nos homens também há essa expectativa e essa frustração. Eu acho que a grande diferença é que ele não tende a se comparar demais com homens lá do topo. Nossa, eu tenho que me comparar e não sei o quê. Essa eu acho que é uma percepção. Se o cara ele se sente bem ali na média, vamos chamar assim, mas bem, ele tá feliz, tá satisfeito com o próprio corpo, tudo mais, há uma tendência dele falar, pô, bacana, né? E tanto é que nos próprios relacionamentos é o homem que costuma acomodar mais. Vocês percebem isso? Então é engraçado, né? Ao mesmo tempo que nós homens somos os seres mais que mais vão atrás das coisas, que não se deixam abaixar a cabeça, que, né, vão até o fim, porque você quer ser o melhor, o homem ele é muito competitivo. Por outro lado, ele tem uma grande facilidade de acomodação. Essa dualidade ela é curiosa, né, na vida masculina. Talvez porque a gente saiba que, né, entre nós, né, uma parcela pequena dos homens é que serão os vencedores, né? Então tem muito cara também que, eu quero vencer dentro da minha expectativa. E aí ele traça o caminho assim, né? Eu acho que talvez seja isso. Em todo caso, o importante é você encontrar um propósito. Então você, enquanto homem, se você encontra um propósito, nem que não necessariamente seja de ser o topo, né, de ser o vencedor, né? Esse propósito ele vai te fazer bem. Com as mulheres isso pode acontecer também, claro, mas é importante também que diminua o máximo possível de estímulos para você evitar comparações. Eu acho que talvez seria essa a minha dica ao feminino, tá? Diminuir os estímulos para evitar comparações com vidas alheias aí, tá certo? E é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Não esqueça, crie lá o seu personagem no 5Z para jogar comigo, tá? Em breve vou fazer essa live aí. Aí eu vou chamar a galera, nós vamos aí montar a equipe e tudo mais. Então já vai fazendo o seu personagem. Vai aí no link do comentário, da descrição e aproveite, coloque o meu cupom lá. Você vai ganhar as moedas, vai ganhar itens adicionais. Então você vai gostar bastante, tá bom? Tamo junto e até a próxima.